S News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O S News está no ar com os destaques da semana. Bate-boca entre dois veteranos esquenta o clima na Assembleia Legislativa. Vossa Excelência se coloca no seu lugar e na sua Vossa Excelência no seu. Vossa Excelência requereu uma questão de ordem. Os mandatos são iguais, não tem mandato diferente do outro, não. Deputado estreante assume a bandeira da educação. Ainda que a educação possa não ser a redentora de todos os problemas de uma nação, mas nenhum problema será resolvido sem ela. Dr. Hércules promove audiência pública para debater o autismo. É preciso um diagnóstico precoce para que a família e o poder público também possam olhar para esse pessoal. E na entrevista de hoje, o deputado federal Sérgio Vidigal fala da comissão que discute a redução da maioridade penal. Agora, no S News Especial. E não é que o clima ficou quente mesmo na Assembleia Legislativa? Veja você, na hora que os nobres parlamentares iniciavam o debate sobre mudanças na fiscalização de trânsito, com o fim da apreensão de veículos com o IPVA atrasado, Enivaldo dos Anjos, um dos mais experientes políticos do Estado, e Teodorico Ferraço, que de novinho na política não tem nada, e não é que eles se estranharam para valer, Ferraço tentou tirar uma das comissões da relatoria do projeto. Enivaldo foi contra. Foi o estopim. A mesa não tem direito de submeter a votação coisas que não constam no regimento. Isso é um abuso de autoridade da mesa. Deputado, Vossa Excelência está muito equivocado. Não estou equivocado, Vossa Excelência submeter depois que decidiu. Discutir com a presidência, sim. Eu posso Vossa Excelência decide, mas está desrespeitando o regimento. Não estou desrespeitando, Vossa Excelência desrespeitou o regimento depois de Você está decidir. desrespeitando o regimento. Vossa Excelência recuou. O deputado não recuou coisa alguma. Recuou. Vossa Excelência, Recuou. Vossa Excelência se coloca no seu lugar e na E sua Vossa Excelência posição. no seu. Vossa Excelência no Vossa seu. Excelência requereu uma questão de ordem. Os mandatos são iguais, não tem mandato diferente do outro, não. Vossa Excelência não é superior a ninguém nessa E casa. nem Vossa Excelência, principalmente, depois de ter decidido. Mas eu já não me considero. Vossa Excelência se considera superior aos demais. Você está falando muito alto demais. Estou falando da altura que eu tenho autoridade para falar. No fim, a comissão foi mantida por votação e o bate-boca continuou. Não sei por que a assessoria da mesa aqui, atendendo o interesse pessoal do líder, foi mandar esse processo para lá, dos pessoais. Agimos de forma impessoal e recorrendo à mesa indevidamente. Ainda na Assembleia, o deputado Sérgio Majeski assumiu a bandeira da educação, um tema que já teve os petistas Hélder Salomão e Roberto Carlos como defensores. Agora, outro professor, desta vez um tucano, assume a defesa dos interesses de um dos assuntos mais importantes. O homem público, a mulher pública, as instituições, elas deveriam ser as primeiras a abraçar realmente a educação como uma causa fundamental para a sociedade, um valor para a sociedade, porque ainda que a educação possa não ser a redentora de todos os problemas de uma nação, mas nenhum problema será resolvido sem ela. Então ela é o grande caminho para o desenvolvimento e para a resolução de vários problemas, seja na área de saúde, segurança, cultura, desenvolvimento, meio ambiente e por aí vai. A audiência pública discute a estrutura voltada para o atendimento do autista. Entidades que atuam na área da assistência a pessoas com deficiência, além de pais e profissionais da área da saúde, participaram da audiência. Esse dia foi criado exatamente porque as famílias sempre tiveram dificuldade de conscientizar as pessoas enquanto ao autismo. Por quê? Porque o autismo, as crianças não têm características físicas, né? O problema vem da parte intelectual. E é preciso também que a pessoa saiba fazer o diagnóstico bem precoce da doença, porque muitas vezes os pais não conhecem a doença, castigam as crianças e na verdade o que acontece? Traz uma intranquilidade muito grande para todos. É uma criança que infelizmente é alienada, uma criança que não se compõe com o meio, não fica socializada, então é preciso um diagnóstico precoce para que a família e o poder público também possam olhar para esse pessoal. Todas as pessoas, né, têm direito, né, às ações de serviços de saúde, na quantidade necessária e também na qualidade, né, necessária. O senhor acha que as pessoas aqui no Espírito Santo têm
esse atendimento na quantidade e na qualidade necessários? Não, o SUS tem pontos fortes e tem alguns pontos fracos que precisam evoluir para pontos fortes, né? E esse esforço é de todos, dos entes federativos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e da própria sociedade, das pessoas. Muito bem, nós estamos recebendo aqui para a entrevista de hoje o deputado federal Sérgio Vidigal. É um político experiente, foi prefeito 2 vezes, foi deputado estadual, foi vereador também, tudo bem com o senhor? Fui vereador também, tudo bem? Beleza. Eu só queria acrescentar um pouquinho, fui prefeito 3 vezes. Ah, 3 vezes, é verdade, 3 vezes, 3 bacana, vezes, hein? Que bom. Aliás, nós vamos falar de um assunto que tem a ver com os municípios, que é a questão do Pacto Federativo. Mas antes, algumas comissões que Vidigal participa, uma delas, aquela da redução da maioridade penal. Esse debate está muito quente no Brasil, né? Olha bem, Giovanni, por um lado, a gente não pode tirar realmente o que a sociedade pensa em relação à violência e o que ela realmente acaba fazendo realmente a comparação da responsabilidade do menor, né? Mas a sociedade talvez não saiba de que o menor no Brasil, ele não é impune, né? Na verdade, tem impunidade sim, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que a criança de 12 até 17 anos, ele pode ser punido com advertência, com trabalhos comunitários, com regime semiaberto, com regime fechado, né, socioeducativo. O que nós precisamos, na verdade, discutir nesse momento, primeiro, é que a gente possa reavaliar as punições, né? Eu sou favorável que, dependendo do crime, tem que ter uma punição maior, porque o limite de punição hoje é 3 anos, né? Esse é o limite de punição. Creio que, dependendo do crime, dependendo da idade, né, realmente tem que se rediscutir a punição. Mas eu acho que a população tem que começar a fazer uma reflexão. Por que reflexão? Nós estamos trabalhando com estatística. O Brasil tem 21 milhões de crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Desses 21 milhões, nós temos menos de 1%, que é 0,9%, que está envolvido com delinquência, né? Se você observar o número de criança e adolescente que é vítima da violência, ela é infinitamente maior. Pra você ter uma ideia, no Brasil morre por dia 24 adolescentes. Agora, quer dizer, isso significa que existe uma realidade aí que precisa também, por outro lado, que precisa também ser enfrentada, né? Que tipo de ajustes seriam necessários quando há crime envolvendo menor? Olha bem, se eu disser a você que eu já tenho uma posição formada sobre isso, na verdade é um assunto que eu acho que a sociedade brasileira ela passou a discutir de fato agora. Antes ela não discutia, ela ouvia e acabava entendendo que aquela era a melhor forma, né? Mas hoje, o que nós precisamos, na verdade? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é uma coisa que estimula a criminalidade, isso é um equívoco que estão falando. Ele, na verdade, ele tem 2 ações, uma ação de direitos e outra ação de dever, né? Na verdade, também para cobrar o dever das pessoas, nós temos que garantir seus direitos, né? O que começa dizendo o Estatuto da Criança e do Adolescente? Diz o seguinte, que a criança e o adolescente terá atenção do Estado, da sociedade, dos pais ou responsável. Aí eu pergunto ao nosso telespectador, será que a nossa criança hoje está tendo atenção de fato do Estado? Porque o que diz a Constituição? O direito o quê? A saúde, educação, moradia, não é isso? Aí, você vê, não é nem só a criança, né? Justo. Essa resposta pode esticar até para toda a população. Se você observar hoje, esses dias eu estava olhando os meios de comunicação e vi uma criança de 6 anos de idade que via lá o seu padrasto todo dia em cima de geladeira pegar um pozinho branco lá para cheirar. E a criança foi lá e resolveu cheirar também. E ela teve alucinações, isso, né? Aí eu pergunto a você... Semana passada, isso. Semana passada, de 6 anos de idade. Aí eu pergunto a você, como a gente pode cobrar que alguém realmente, né, se transforme num cidadão se nós não temos o exemplo? Porque os nossos pais são os nossos heróis, né? Ninguém nasce bandido, ninguém nasce bandido. Há pouco tempo também eu vi, não sei, um repórter aí mostrando uma mãe que usava uma filha de menor para se prostituir, para trazer dinheiro para dentro de casa. Quer dizer, né? Só para complementar, há pouco tempo, aqui no estado também, uma criança de 10 anos de idade teve 30 passagens pela polícia.
E eu perguntei à repórter, e o pai? Seu pai foi assassinado, era traficante, e a mãe é dependente químico. Qual a perspectiva que tem de futuro uma criança dessa? Então a gente tem que olhar os dois aspectos, o aspecto da punição, mas o aspecto também do direito. Então por isso que eu acho que é um debate que a gente tem que analisar muito, tem que ter muito cuidado para não cometer injustiça. Redução de maioridade penal tem que analisar do ponto de vista da justiça e não do ponto de vista da vingança. Eu acho que essa é uma avaliação que temos que fazer. A gente vai acompanhar o andamento dessa discussão, porque isso aí ainda tem muito, como dizem os antigos, ainda tem muito pano para a manga, né? Que outras comissões você participa? Eu estou participando da Comissão de Educação, da Comissão de Seguridade Social e Família, da Comissão de Viação e Transporte, a Comissão Especial do Pacto Federativo, né, e uma CPI, que é a CPI da máfia da hortas e prótese. Hoje são as comissões que eu estou participando naquela casa. O que está te chamando especial atenção nesse momento? Além dessa questão da maioridade penal, que eu acho que a maior preocupação nossa nesse momento, a maior responsabilidade nossa é com não, digo das coisas que você participa. Eu creio que, assim, lógico, a educação, porque meu partido, é um partido que é a bandeira da educação, e eu defendo a educação integral. Eu acho que com a educação integral nós vamos aprender que educar é melhor do que aprender, né? Mas tem outras, né? E tem uma comissão que é do Pacto Federativo, que ela precisa realmente ser rediscutida e ser reavaliada, porque hoje, como é que funciona hoje todos os impostos que a sociedade paga? 70% fica com o governo federal, 25% com o governo do estado e 5% com o município. Lógico que depois são os repasses constitucionais que faz o governo federal, mas não chega a 7% a 8% do município. Mas o cidadão vive na cidade, é na cidade que ele mora, é na cidade que ele trabalha, é na cidade que ele gera emprego, que ele gera riqueza, e é na cidade que ele demanda o serviço. Mas a cidade não tem recurso para poder financiar o serviço. E, na verdade, o município é uma grande ferramenta mal utilizada nesse país. Mas esse tipo de mudança, o problema é a força que o governo federal tem no parlamento, né? Quando ele precisa, uma votação que vai tirar um pedaço daquilo que ele detém hoje, certamente o governo ia jogar pesado, né? Olha bem, eu também concordo com você. Eu acho que tirar hoje direito do governo federal, que já não está conseguindo cumprir suas contas, já está no vermelho, né? A prova está aí, a recessão, desemprego, inflação, né? Isso mostra que há uma crise econômica muito forte no país, e também uma crise política, a gente não pode negar isso. Então, assim, a gente sabe que tem esses problemas todos, mas eu acho que a gente pode começar a colocar na Constituição também obrigação em percentual de investimento na saúde, na educação e na segurança, como tem os estados e o município. Por exemplo, o município tem que aplicar 25% da educação, o estado também 25%. Na saúde, o município tem que aplicar 15%, o estado tem que aplicar 12%. E sabe quanto o governo federal aplicou o ano passado na educação? 4%. 4%. Né? E na saúde, 4,2%. Tem que mudar essa lógica, né? Tem que mudar essa lógica. Temos que criar percentuais também. Se o estado é 12%, o governo federal também tem que aplicar 12%, tanto na saúde quanto na educação. Se ele fizer isso, vai permitir que os prefeitos possam dar educação integral nas escolas, não só para a educação infantil, também como o ensino fundamental. Para finalizar esse bloco, antes da gente passar para um próximo assunto, ou para um próximo bloco, só uma resposta rápida. Está sendo bom o fato do presidente da Câmara enfrentar a presidente Dilma e o Palácio? Isso está sendo bom para a democracia? Olha bem, eu acho que manter a autonomia e independência do poder, eu acho muito bom. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque o regime nosso ainda é presidencialista. Né? E a impressão que está me passando é que o presidente da Câmara está achando que já foi aprovado o parlamentarismo. É o primeiro-ministro. Né? Então, acho que tem que ser reavaliado. Acho que o presidente, ele conhece bem o regimento, ele encaminha os projetos, mas ele tem que entender que, neste momento, a gente tem que estar preocupado com o país e não com a nossa briga e enfrentamento político, né? Porque isso é uma coisa muito pequena em relação aos interesses do nosso país. Beleza, nós vamos encerrar pelo menos essa primeira parte da entrevista, mas voltamos em instantes com outros assuntos. Muito bem, voltamos, estamos conversando com o Sérgio Vidigal, deputado federal. Você
está querendo acabar com o segredo de justiça em casos de crimes de corrupção envolvendo o servidor público, é isso? Olha bem, qual o entendimento que eu tenho? A Constituição diz no seu artigo 5º que todos os atos têm que ser transparentes e ter publicidade, tanto atos administrativos quanto judiciais, né? Só que tem um artigo lá na frente que diz que existe algumas exceções, que é o segredo de justiça, para crimes de interesse público e crimes também que coloquem em risco a defesa do cidadão. Eu creio que crimes que protegem o cidadão, esses têm que continuar segredo de justiça, porque são crimes de sequestro, são crimes que trata sobre guarda, né, sobre abuso sexual, sobre violência contra a criança. Eu acho que esse, né, realmente tem que ser segredo de justiça. Mas os crimes contra o patrimônio, porque se a gente tem convicção de que o dinheiro que é desviado é público, se ele é público, o dinheiro é coletivo, é todos nós. Então não pode ter segredo de justiça aquilo que pertence à coletividade. Até porque o segredo de justiça do Brasil tem um negócio interessante. É segredo de justiça, mas vaza para tudo quanto é lado. Né? E esse vazamento, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o advogado da vítima, do réu, né, da vítima do réu, ele acaba usando o vazamento para poder impugnar e anular provas no crime. Né? Quer dizer, se não houvesse segredo, isso seria um mecanismo a não ser utilizado. Como é que está a receptividade desse projeto? Não é uma... para conseguir a assinatura, são 172, não foi uma tarefa muito fácil. Mas conseguiu? Conseguimos agora, a duras penas conseguimos. Bateu na trave ou com uma certa folga? Não, que bateu, a gente entrou, porque para alguém... O suficiente, para alguém depois não se arrepender e querer retirar o nome, né? Que coisa, né? Ainda está começando essa discussão, né? É uma proposta de emenda constitucional, evidentemente, ela ao ser acatada, até admissibilidade pela Comissão de Justiça, é preciso que se crie uma comissão especial, porque PEC tem que ter uma comissão especial para discutir né, aquele assunto, né? Mas vai ser uma discussão muito importante, porque tem muitos ministros que já defendem o fim do segredo de justiça, porque, na verdade, o juiz ele tem autonomia. Sim, né, para quebrar. Para não ter segredo de justiça. Mas, como a maioria dos crimes contra o patrimônio público, como corrupção, desvio de dinheiro público, lesão aos cofres públicos, eles acabam sendo mantidos o segredo de justiça, porque é uma prática. Né? Agora mesmo o ministro Teori, ele quebrou o segredo de justiça. Né? Que eu acho que é muito importante. Aqui alguns acusados, alguns flagrados na questão do Lava Jato, né? Isso. Eu acho que a Operação Lava Jato foi realmente o grande responsável para se reacender o debate sobre esse tema. Né? A Operação Lava Jato serviu também para mostrar que o mensalão não era o maior caso de corrupção que aconteceu no Brasil. Eu iria um pouco mais além. Eu acredito que o problema da corrupção no Brasil, infelizmente, é uma questão muito cultural, né? Porque, primeiro, a gente, quando fala de corrupção, a gente sempre lembra de políticos. Né? Normalmente fala de corrupção de políticos. Né? E o que está mostrando o país? Está mostrando o país que isso está generalizado. Né? Há pouco tempo atrás, não sei se você observou, um juiz federal que foi para uma grande rede de televisão num domingo para falar que tinha lá sequestrado os bens de Eike Batista, né? Sim. E na semana seguinte ele estava passeando com um Porsche de Eike Batista. Agora descobriram que ele tinha 600 mil numa conta, 500 na outra. E você imagina, esse homem que estava julgando as pessoas. Não é exclusividade, né? É uma coisa do ser humano. Do ser humano, né? Há pouco tempo nós vimos essa operação aí de quem tem dinheiro na Suíça, né? Isso. Em Genebra. Aí começou a levantar os nomes. Né? Tinha tem nome de artista, de jornalista, jornalista é difícil, né? Jornalista não é essas coisas, não é o suficiente. E outro detalhe, o que eu fiquei impressionado não foi nem com isso, eu fiquei mais impressionado foi que entre os nomes estava um cidadão que ele foi o coordenador do programa de combate à sonegação fiscal na Receita Federal. Né? Aí não dá, hein? Aí você imagine o que significa isso. Então isso, infelizmente, é uma questão cultural que o Brasil tem que enfrentar isso de frente. Isso. Né? E com certeza o que o político é? Infelizmente o político ele acaba sendo um fruto de todo esse movimento, produto da sociedade, né? Agora tem um outro projeto que tem a ver com a questão da sustentabilidade, voltado para energias renováveis. Você quer está propondo que haja um incentivo nesse sentido? Isso, nós implantamos uma frente
eu sou o presidente dessa frente, é uma frente mista, participa a Câmara e o Senado, né? E por que esse debate? Eu acho que é o que os cenários estão vivendo hoje, né? Quer dizer, a gente só começou a enxergar isso agora, né? Tem estiagem, agora que nós estamos vivenciando aí o quantitativo aumentando de gás nas termoelétricas, né? O superaquecimento global que está aí, né? Um dia chove demais, outra vez não chove nada, esfria demais. E o que acontece? Nós temos que aproveitar o potencial que nós temos. Por exemplo, energia eólica, né? Isso é um potencial muito grande que o país tem. E é bom lembrar que a energia eólica, por gigawatts, ela gera muito mais emprego do que a hidrelétrica, né? E muito mais ainda do que a termoelétrica. Né? Nós temos aqui a biomassa, né? Que a gente não aproveita muito bem, né? A questão dos aterros sanitários, a gente não aproveita muito bem o material orgânico na geração de energia. Né? Uma outra que é importantíssima, que a gente também não valoriza muito, o governo não incentiva, é a produção de energia fotovoltaica, solar. Fotovoltaica. Isso que eu ia falar, antes, né? Só para ajudar no raciocínio. Falava-se que a energia solar, para produzir energia dessa forma, seria muito caro, porque aqueles equipamentos, tal, aquela coisa que se coloca em cima das casas, era muito caro e tal. E hoje me parece que a China está produzindo em larga escala tudo que você precisar em termos de energia solar a um preço que não chega a 10%, 15% do que se pagava há 5 anos atrás. Quer dizer, isso pode ajudar também, né? Pode ajudar. A tecnologia vem avançando nessa área. Lógico. E o que precisa? Precisa criar um incentivo para que as pessoas coloquem energia solar na sua residência, que não é uma tarefa muito difícil, mas acontece como tem um investimento maior, é preciso dar uma compensação. Né? Eu acho que esses incentivos que eu tenho falado, quem de repente fizer um investimento maior e a energia sobrar, poder realmente ter um bom preço na hora de vendê-la, né? Para as empresas, né? que fazem essa comercialização de energia, né? Então, assim, eu creio que nós temos que criar novas opções, né? Os Estados Unidos mesmo, né, entre as opções sobre a questão energética lá, ele foi tirar agora o gás do xisto, né, que não pode nem se comparar com essa energia que ele está colocando renovável, né? Sim. Porque lá o gás do xisto é extremamente, né, tóxico, né? Mas criou um mecanismo para não ficar dependente hoje do petróleo, né? Então, assim, eu creio que essa frente parlamentar, ela vai criar mecanismos para que a gente possa criar novos incentivos para poder ampliar a geração de energia, de energias renováveis no país, que com isso, além de melhorar na questão ambiental, reduzindo o aquecimento global, né, ainda vai ampliar a geração de emprego para a população. Vidigal, foi uma honra recebê-lo aqui. Você está gostando de Brasília? É verdade que você não está gostando? Na verdade, eu gosto do Espírito Santo e, sem nenhuma modéstia, eu gosto muito da Serra, né? Mas essa resposta aí embute um... Não, eu estou falando do meu coração mesmo, né? Sim. Você falou de gostar, né? Agora, do meu trabalho, a palavra de Deus diz que todo lugar que Deus nos colocar, a gente tem que florescer, né? Então, eu me sinto na obrigatoriedade do período que estiver lá, que eu possa realmente fazer um trabalho digno que faça valer um bom salário que o parlamentar recebe, né? Eu sou médico, né? E eu tenho convicção de que quem dera se a classe médica, né, pudesse ter um salário, né, como tem, né, como tem parlamentar, como tem... Era só aprovar o piso FENAM, né, o piso que a Federação dos Médicos sugere, que já daria uma então, assim, eu me sinto obrigação, né, de trabalhar nesse período, né? Olha, eu quero agradecer a sua participação, tenho acompanhado muito o seu trabalho lá na Câmara Federal. O Guto, que está ali, que é o assessor, manda material para as redações aí com muita intensidade e a gente consegue acompanhar o dia a dia. E dizer que foi uma honra recebê-lo aqui e te dar os parabéns pela forma como você tem conduzido seu mandato, mais uma vez. Mais um mandato bem conduzido de Sérgio Vidigal. Muito obrigado, Giovanni. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, aos nossos espectadores, né? E dizer que não sou eu que gosto da Serra, não. O apresentador também gosta da Serra. Gosto muito. Fui parar lá, né? Obrigado mais uma vez. A gente volta na semana que vem com outra entrevista que seja tão especial quanto essa. Até lá.
ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. E aqui estamos nós com a agenda cultural. Filmes, muitos filmes neste fim de semana. Nas salas do Cine System segue a ação da série Divergente com o filme Insurgente. Recomendado para maiores de 14 anos, a produção é de 2015 mesmo e tem duração de 2 horas. Para os que preferem fantasia, nada como assistir Cinderela. Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella? Dirty Ella. Cinderella. O filme conta aquela velha história que todo mundo sabe, mas quer dar uma conferida na telona. É claro que Cinderela é liberado para todas as idades. Velozes e Furiosos 7 continua em cartaz no Cine System. A ação tem mais de 2 horas de duração, 2 horas e 17 para ser mais preciso, e mexe com a adrenalina de qualquer um. Agora, se você está a fim de dar uma relaxada, pode dar uma passada para ver Cada Um na Sua Casa. No mais, pipocas, bom filme e bom fim de semana. Seu veículo foi invadido! É meu gato. Agora ele tá vibrando. Será que ele vai explodir?